Olá, me chamo Marcos, já 514, e irei explicar um pouco sobre o que é e o histórico do React Bootstrap. A princípio, o Bootstrap em si ele é um framework de CSS utilizado para estilização e criação de interfaces web. Logo, o React Bootstrap também irá fazer isso, só que com junção do React, que é baseado no JavaScript, que é com base no JavaScript. Ele é de código aberto, gratuito, disponível no GitHub. Em relação à criação, o React e o Bootstrap, separadamente, eles meio que foram desenvolvidos em 2011. Não necessariamente eles realmente foram desenvolvidos em 2011, mas, por exemplo, eles foram disponibilizados ao público geral em 2011. Então, se considera que eles foram criados em 2011 dessa forma. Em relação ao React Bootstrap, ele, como eu disse, já expliquei, ele está em desenvolvimento. Então, ele se encontra na sua versão 0.32.1. Ele está caminhando para a sua versão 1, ponto, mas ainda não chegou lá. É importante também ressaltar que eles ainda estão na versão 3 do Bootstrap e caminhando para a versão 4. Então, como eu já expliquei, cuidado se você pretende usar ele em um projeto de grande porte, porque está em desenvolvimento, não é algo totalmente finalizado. Então, é isso. Bom, primeiramente, eu me chamo Graciele. Eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens do React Bootstrap. Bom, para começar, a principal vantagem é que essa biblioteca React Bootstrap abstrai uma porção de detalhes e configurações. Ou seja, ela dá ao programador uma maneira fácil de utilizar os componentes e customizá-los através de atributos. Separadamente, o React ele é de longe uma das libs front-end mais famosas e usadas ao redor do mundo. Criado no Instagram do Facebook em 2013, hoje se encontra React em web, mobile, com React Native, React Bootstrap, que é o que a gente está falando, desktop, IoT, entre vários outros. Os pontos positivos do React. Bom, ele é flexível, ou seja, ele é livre para definir padrão, diferente de outras linguagens. Ele também permite usar JavaScript, o Bootstrap, como eu já falei, o TypeScript, HTML, entre outros. O JSX. Bom, ele é basicamente uma das características mais fantásticas do React, que é poder escrever HTML e CSS dentro de um arquivo JavaScript. Além disso, todos os recursos da linguagem, como loops, funções de formatação, validação e muito mais. Também temos o Browser Tools, uma ferramenta que auxilia no debug e construção das aplicações diretas no navegador. O React também é muito fácil de migrar entre versões, além de que ele é muito popular. Bom, os pontos negativos do React é que existe a documentação oficial e o JSX. Eu vou explicar o motivo dele ser um ponto positivo e, ao mesmo tempo, um ponto negativo. Apesar do JSX trabalhar de forma incrível, usando HTML com JavaScript, pode ser um pesadelo para quem está começando agora. Ou até mesmo para quem prefere o HTML, CSS e JavaScript separados. Bom, além disso, outro ponto também é que ele é livre para definir padrão. Ou seja, pode gerar projetos pouco escaláveis, caso não seja estudado e se obtenha uma boa estrutura do projeto. As vantagens e desvantagens do Bootstrap são basicamente... Bom, vantagens. A velocidade de desenvolvimento, que basicamente, como todos sabemos, prazos sempre são um aspecto importante, tanto para o cliente como para o desenvolvedor, especialmente se é um web designer de freelancer, por exemplo.
O Bootstrap oferece muitos trechos de CSS e JavaScript reutilizáveis, evitando que se tenha que programar do zero, consumindo muito tempo, ou seja, ele poupa muito tempo, e que podem servir para muitas situações comuns na parte dos sites, requerendo apenas a utilização do HTML para integrá-los, quer dizer. A compatibilidade. Bom, esta característica é consequência do próprio surgimento do framework. Visto que seus criadores queriam resolver os dilemas entre desenvolvimento e design, bem como padronizar e unificar o que se entrega ao usuário final, independente da plataforma e navegador que ele utilize. Na atual versão do Bootstrap, os mesmos resultados podem ser obtidos nos mais diversos e populares navegadores, como o Google, Chrome, o Firefox, a Internet Explorer, Opera, Safari, entre outros. Responsividade. Bom, o crescimento dos acessos por dispositivos móveis fez aumentar a importância do design responsivo. Essa parte eu não citei no slide. Mas, enfim, basicamente, ele é prioritariamente orientado ao mobile, que significa que o desenvolvimento parte de um dispositivo móvel e, a partir daí, é adicionado um comportamento responsivo para os dispositivos com resoluções e dimensões maiores, fazendo com que o resultado visual para telas menores seja mais adequado do que o processo inverso. A personalização. Bom, ele pode ser facilmente personalizado. Se você não tem tempo ou disposição para criar um site a partir do zero, pode usar um template para basear o desenvolvimento. Mas se quiser ou precisar de layout único, poderá personalizá-lo, produzindo seu próprio CSS e integrá-lo ao HTML. Mais do que isso, você não precisa usar todos os componentes presentes no Bootstrap, usando apenas os essenciais aos resultados que deseja, tornando o código do site menor e seu carregamento mais rápido. A fácil adoção. Bom, não exige longas curvas de aprendizado, basicamente, e permite até aos iniciantes obter resultados rapidamente, bastando algum conhecimento básico, bem básico de HTML, CSS e JavaScript. A quantidade de modelos, temas e ferramentas que ajudarão você a começar a criar um site é grande, bem como no próprio site oficial há uma ótima documentação. E além disso, a comunidade de suporte ao Bootstrap é enorme e está sempre disposta a ajudar, seja através de profissionais já experientes no assunto ou com muitos sites orientados ao uso do framework. E, por último, a integração. Bom, ele é integrável com outras tecnologias mais recentes e frameworks que usam o conceito MVC, como, por exemplo, o React, que é o que a gente está falando, React Bootstrap, e também o Angular, o que amplia as possibilidades e o poder de desenvolvimento. Bom, além disso, as empresas e sites que utilizam essas ferramentas, essas linguagens de programação, que é o React e Bootstrap. Bom, no React a gente tem os apps, que é o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. As empresas que utilizam React também são a Netflix, muito conhecida, o Airbnb e o eBay. E Bootstrap, eu encontrei algumas empresas, que é o Google, a gente usa sempre, e o Airbnb e o Dell. Bom, foram essas as empresas que eu consegui encontrar. E é basicamente isso. Olá, eu me chamo Gabriela Cota. Nesse vídeo eu vou explicar alguns componentes presentes nesse código do formulário
foi criado. E eu vou focar principalmente nos componentes do React Bootstrap. Tá? Bom, para começo de história, a gente utilizou alguns imports. Eu vou falar aqui de alguns básicos, né, que estão presentes no React Bootstrap. Então, tem o breadcrumb, o tooltip, tem aqui o form também, o rádio, e eu irei falar com mais detalhes sobre eles. Tá? O breadcrumb é um componente que vai ter relação com guias. Tá? Depois eu vou mostrar o programa em execução. E aí vai ser mais fácil de visualizar. Mas o breadcrumb ele cria guias para que o usuário tenha mais facilidade de navegar. Ele pode clicar naquele link e aí vai ter acesso a uma outra tela. Deixa eu ver mais aqui. Bom, aqui tem o form, né? O form, ele serve para criar diferentes tipos de campos, para perguntas ao usuário. Então, ele pode digitar senhas, números, textos. Dentro do form, eu utilizei o rádio, né? Que ele também faz parte do formulário, mas não necessariamente. E existe uma diferença entre o rádio e o checkbox, tá? O checkbox eu não tratei nesse programa, tá? Mas existe uma diferença que é a seguinte: o rádio é uma seleção que o usuário só pode escolher um item daquela lista, enquanto no checkbox ele pode selecionar diversos itens. E a gente também vai ver na prática isso. Mas aqui, né, para mais detalhes, eu perguntei ao usuário para ter uma noção assim da localidade dele, né, se ele mora no Brasil ou no exterior. Então só existe uma opção para ele responder e selecionar. Ele tem duas opções, mas ele só pode escolher uma, né? Selecionar uma. Aqui tem outro form, né? Mas aqui é do tipo senha, então é bem interessante, porque quando põe esse type password, já indica, né, para o programa que não é para mostrar os caracteres que o usuário estiver digitando na tela, né? Porque isso é uma característica aí da senha. Aqui é uma informação a mais sobre, né, uma orientaçãozinha para o usuário sobre a senha que ele deve digitar. E aqui um botão, tá? Eu criei um botão para que fosse salvo, né, as alterações, né, fosse salvo o registro, todos os dados que o usuário tiver digitado e selecionar. Aqui, bem no finalzinho, tem o React Tooltip. Tá? Aqui é um componente, né, do Bootstrap que vai mostrar uma informação, uma dica, né? Quando o usuário ele passar em cima de algum elemento, né, e esse elemento tiver o tooltip, então quer dizer que ele vai receber alguma orientação sobre aquele elemento, né? Vamos ver isso na prática.
Na prática, a gente vai visualizar o formulário, né? Na parte inicial tem o breadcrumb, né, que são as migalhas de pão. Vamos visualizar aqui isso para carregar. Pronto, então, como eu tinha dito, né, que tem o breadcrumb, que é esses links aqui da guia. Esses links aqui que o usuário pode clicar e ser redirecionado para tal área, né, tal página. Aqui, no campo lá do formulário, o usuário pode digitar o nome dele, o e-mail, a idade, né? Aqui, olha, tem até uma opção dele ficar aumentando ou diminuindo, né? O número. E aqui, aquele rádio, né, que eu tinha explicado, que ele só pode escolher uma dessas opções. A senha que, como a gente vai visualizar aqui, ó, não pode, né? Não é que não pode, mas aqui não mostra o texto, né? Digitado, os caracteres digitados. Mas se você quiser visualizar, é claro que vai poder depois. Aqui, e aqui, né, o registrar, como eu tinha mostrado, né, com um tooltip, essa mensagem, quando a gente passa a mão, né, com o mouse sobre o elemento, vai ser uma forma de orientar. Então aqui, ó, eu até coloquei a mensagem, um botão para confirmar a resposta do usuário. Então, clicou, resposta salva, e aí foi esse o programa desenvolvido, né, referente ao formulário. Obrigada pela atenção. Meu nome é João Vitor e hoje vou apresentar sobre a linkagem e o carrossel. Em relação à linkagem, a gente utilizou o breadcrumb para linkar do index aos outros arquivos. O carrossel é uma espécie de slideshow que faz uma série de um ciclo de séries de conteúdo. Esses conteúdos podem ser imagens, textos e marcadores customizáveis, o que pode incluir também um suporte de Previews e Next, anterior ou posterior, para controlar e indicar.